Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal sobre negócios, inovação e, claro, muito marketing. Hoje iremos falar sobre um assunto bem interessante para você que deseja empreender ou que já empreende e que deseja eh, ter como base princípios milenares, princípios já validados e que podem lhe ajudar a se desenvolver como pessoa, como empreendedor, como empresário, como gestor. E aí a gente vai falar de princípios bíblicos. É um livro que todos conhecem, todos já tiveram acesso de alguma forma, direto ou indiretamente. Se você não tem um livro impresso, físico em sua casa, deve ter um aplicativo, já deve ter lido ou ouvido algum trecho desse livro, né? Bastante conhecido, acredito que seja ainda e deverá ser por muito tempo o livro mais impresso, mais vendido, mais consumido do mundo. E para falar sobre esse tema, temos um convidado especial, o pastor Clauber Maia, né, que é um professor também e autor, e ele tem um vasto conhecimento sobre a Bíblia. Ele vive, né, como pastor, fazendo as leituras, fazendo as reflexões, e tem muito a compartilhar. Eu já sou aluno dele, sou pastoreado, né, ali na igreja onde eu me congrego e escuto bastante, aprendo bastante com as pregações, os sermões, as palavras que ele compartilha com a gente. E hoje eu trouxe ele aqui para compartilhar juntamente com a audiência, com vocês, esses princípios e experiências que ele teve também como profissional e que pode ser útil para quem está buscando seguir, né, se desenvolver como pessoa e como empreendedor. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui pela sua presença e fica à vontade para se apresentar um pouco mais e para falar um pouco dessa trajetória profissional até hoje, né? Que o senhor se dedica integralmente ao pastorado, né? À vida pastoral. Isso. Uma alegria, Robson, estar aqui, poder participar desse momento. Dizer que, de fato, eu hoje me dedico a ser pastor em tempo integral na Igreja do Nazareno, mas já atuei no mercado de trabalho. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 15 anos no escritório que meu pai trabalhava. Aos 16 eu fui jovem aprendiz no Banco do Nordeste. Depois terminou aos 18, eu já ingressei no primeiro emprego. E naquela época já foi com tecnologia, que era uma coisa bem recente, né, naquele momento. E aí trabalhei por 20 anos com tecnologia. Fui programador, fui desenvolvedor, fui analista, gerente de TI. E assim, esse momento foi muito importante, não só para conhecer e trabalhar com tecnologia, que hoje é algo muito presente na vida de todo mundo, mas há 30 anos atrás nem todo mundo tinha acesso. E também foi muito importante para conhecer tudo aquilo que as empresas por onde passei puderam me oferecer em termos de planejamento estratégico, de gestão de pessoas, né? Todo o treinamento e conhecimento que hoje, na vida pastoral, é útil para tudo aquilo que eu faço. Como também, quando comecei a empreender como escritor, porque o escritor é um empreendedor, né? Ele tem um produto para vender, que é o seu pensamento, e expresso num produto físico ou digital. Também foi muito útil conhecer essas ferramentas para poder oferecer para o público, né? Entender qual é a dor de um público, entender qual é a necessidade, qual o problema que precisa ser resolvido, para que o livro possa trazer alguma coisa a oferecer para esse público específico. Conhecer o público, saber quem é o público-alvo. Então, tudo isso tem a ver com a profissão de escritor, né? E como professor também, dando aula há mais de 30 anos, também foi muito importante, e a minha formação foi na área de educação, para conhecer também por onde anda a educação, quais os caminhos a seguir, que é outra coisa importante para quem quer empreender, é estar atualizado e entender tanto do seu público, da tecnologia que usa, quanto da sociedade que está envolvido, para saber o que fazer com isso. Então eu diria que minhas experiências de vida
me ajudaram a ser alguém um pouco melhor hoje de toda essa trajetória. Então, a experiência como profissional, como empreendedor, né, livros, até empreendendo com a família também, né? Sim. Você falou há pouco tempo no off, eu sei que no off não conta só o que a gente fala para as câmeras, mas que empreendeu, que sua família empreende desde o início da pandemia, né? Isso. Que muita gente, de fato, começou a empreender por necessidade ali, por alguma oportunidade que surgiu naquele momento. Então, essa bagagem não foi descartada, não se anula, ela soma com a bagagem, com a formação teológica também que o senhor desenvolve hoje, é isso? Perfeito. E é muito importante entender que nós somos a construção daquilo que nós vivenciamos, experimentamos. E então, hoje, como pastor, eu não sou um empreendedor no sentido empresarial, mas eu sou alguém que estou lidando com pessoas, né? E tenho que saber compreender as dores, as necessidades dessas pessoas. Então, toda a minha experiência de vida me ajuda com isso. Ao mesmo tempo, quando eu tenho que aconselhar alguém na vida pastoral, isso é algo muito presente, né, no nosso ofício, é importante também que eu conheça os problemas, as dificuldades, os desafios de quem está empreendendo, de quem está trabalhando como CLT. Então, a minha experiência de vida me ajuda a também compreender todas essas realidades. Bacana. Vamos falar então de Bíblia, né? Vamos. Falar de Bíblia não é falar da religião evangélica. Né? Sim, sim. Eu queria fazer essa diferenciação, de repente você segue outra religião, você não acredita em Deus. A gente está aqui com respeito, né? Então, a gente quer falar de um livro, como eu já trouxe na introdução, um livro que é um dos mais reconhecidos no mundo, os mais vendidos, mais consumidos no mundo. E eu queria que o senhor falasse um pouco desse livro, né? Perfeito. Talvez não deixando o lado da fé, né? Mas falando do livro pelo livro, né? Como ele foi escrito, por quem foi escrito, como foi, se popularizou, algumas curiosidades que as pessoas às vezes não sabem, né? Que às vezes as pessoas acham, é um livro que é incoerente, é um livro que foi escrito há milhares de anos, talvez não se aplique mais à realidade de 2025, onde existe a inteligência artificial. Então eu queria que o senhor falasse do livro Bíblia. Né? Perfeito. Robson, primeiro é importante nós entendermos que a Bíblia, ela traz princípios que são os princípios judaicos cristãos e que isso foi a base da formação da sociedade ocidental. Todo o Ocidente foi formado a partir desses princípios. E você observa que a ideia da Bíblia sempre foi orientar as pessoas sobre o melhor caminho a seguir. Para aquele que entende da fé e quer servir a Deus, sabe que ali trata-se da orientação de Deus para nós. Mas para quem acha que a fé não é importante, o espiritual não é algo importante, mesmo assim deveria ver na Bíblia as melhores orientações para uma sociedade saudável. Quando você olha o princípio da Bíblia, né, os 5 primeiros livros, a chamada Lei de Moisés, a Torá, você vai encontrar ali princípios que nenhuma das leis da época já trazia. Algumas pessoas falam da influência de Hammurabi, do Código de Hammurabi, de outras leis do Talião, da época da Bíblia, né? A Bíblia começou a ser escrita há 3.500 anos atrás. Mas, na verdade, quando você olha para o texto da Bíblia, você percebe que ele é muito superior a todas as leis de então. A Bíblia traz, por exemplo, questões de responsabilidade social. Ela diz que o agricultor não era para colher tudo da sua colheita, mas o que caísse no chão deixasse para o pobre. O canto da colheita, da plantação, ele não deveria colher, porque o pobre que passar na estrada do lado de fora, ele consegue alcançar ali e ter alguma comida. O cuidado com órfãos e viúvas, né? Órfãos e viúvas, a Bíblia trata de questões de responsabilidade social com
a pessoa deficiente, né? Ninguém pensava em PCD há 3.500 anos atrás, mas a Bíblia já fala sobre você não pôr nada para o cego tropeçar, para você não causar nenhum problema com o surdo e órfãos e viúvas. A Bíblia tem leis fitossanitárias, que há 3.500 anos atrás ninguém sabia nem que existia bactérias, mas Deus já dava instruções sobre essa questão de enterrar as fezes, de ter cuidado com a mulher no seu período de menstruação, não estar com o sangue espalhado por todo lugar, então ela tinha que se reservar. Até o ato de retirada do prepúcio, né, do homem, né, que parecia ser uma coisa sem nenhum sentido, mas você imagina um povo no deserto com pouquíssima água e como a limpeza do órgão seria muito mais facilitada, e isso proporcionou o quê? O menor índice de câncer de útero de toda a história entre o povo judeu. Então, assim, quem pensaria nisso há 3.500 anos atrás? É só para dizer que, de fato, a Bíblia traz leis e orientações sobre viver bem, respeitar a propriedade privada, respeitar o direito do indivíduo, o cuidado com os seus. A Bíblia estabelece o sábado como princípio de descanso, não apenas para o dono da fazenda, mas ela diz assim, para que descanse você, o seu servo, o seu boi, a sua amassadeira, ou seja, já instituía ali o direito ao trabalhador ter o seu descanso, inclusive a necessidade do próprio animal também descansar, né, que trabalhava também, né, a terra, a lei, o ano do jubileu, na verdade, era uma forma de evitar a exploração latifundiária, porque como você não era dono da terra para sempre, alguém que era muito pobre ou entrou em dívidas e perdeu tudo que tinha, uma hora a família recuperaria isso e aí não haveria alguém dono de toda a terra, porque isso não era possível. Então, você percebe que, na verdade, são princípios que fizeram com que a sociedade ocidental crescesse e se desenvolvesse em termos de justiça, de leis trabalhistas, de direitos humanos. Tudo está baseado no texto bíblico. Então, se olharmos para a Bíblia, mesmo não pensando nas questões espirituais, nós vamos ver o melhor e mais antigo manual de boa vivência para respeito e justiça entre os povos, a orientação que está na Bíblia Sagrada. Bacana. Você falou aí de manual, né? O manual ele fala sobre diversas formas realmente, se for num aparelho, de montar o aparelho, de manuseio, né? De preservação, de conservação. E a Bíblia, de fato, ele fala sobre diversos pontos, como o senhor acabou de citar, e ele dá diversos exemplos, né? Alguns exemplos, por exemplo, de líderes, de gestores, são José do Egito, né? Que foi governador do Egito, foi o segundo homem mais importante daquela época, né? Tinha o faraó e tinha José como administrador, e diversos outros, Salomão, Davi, Neemias, o próprio Moisés. E aí tem uma passagem, eu estava almoçando essa semana com um amigo que é consultor empresarial, que também é cristão, que vai voltar aqui no Acelera Marketing. Ele fez parte, né? Fez uma participação no episódio na primeira temporada, que é o Alexandre Magno. A gente estava conversando, eu falei desse tema que a gente iria gravar hoje, e ele falou, fez um estudo sobre isso, e me lembrou uma passagem de Jetro, o sogro de Moisés, né? Na época que o povo estava no deserto, e todas as demandas de uma população, né, gigantesca, né, de um país, apesar que ele estava ali de forma itinerante, vinha para uma única pessoa. Moisés era o administrador, era o juiz, né, e toda a sobrecarga caía sobre as costas dele. E aí o sogro, Jetro, ele deu um conselho, deu uma orientação, talvez seja a primeira passagem, eu não tenho certeza, bíblica ou talvez em outros livros da época, sobre delegar, né, dividir responsabilidades. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses personagens, sobre esse exemplo talvez, mas sobre outros, esses e outros representantes, né, exemplos de liderança, de gestores que a gente pode encontrar na Bíblia. Muita gente lê livros de
biografias, né, de grandes empresários, de Steve Jobs, de Bill Gates, de Elon Musk e diversos outros, mas já tem biografias em casa com um livro, né, que é a Bíblia. Queria que o senhor compartilhasse um pouco desses casos que a gente pode encontrar nesse livro. Perfeito. A Bíblia, ela tem esse relato de muitos homens e mulheres que foram importantes para a sua época e que na época nós não tínhamos essa formação nem essa nomenclatura que temos hoje, mas que podemos observar esses princípios, né, ali estabelecidos. Quando você fala de Moisés, de fato, Moisés ele foi criado como filho da filha de Faraó, alguém que estava no trono do Egito e que ele tinha, portanto, a ideia do poder centralizado do rei. E aí ele sai com o povo de Israel do Egito e para formar uma nação. E de fato aquela nação no seu nascedouro, ela não tem essa organização administrativa. Então Moisés se preocupa com que tudo funcione e a base do que ele fazia, na verdade, eram os princípios de justiça, né? Porque, na verdade, haviam as tarefas do dia a dia eram distribuídas, né? Tinha o carpinteiro, tinha o artesão, tinha o que cuidava dos animais. Então, essas tarefas eram distribuídas. Mas o que não era distribuído era a liderança. Tudo concentrava em Moisés. E Moisés fazia o papel ali de um legislador, de um juiz, de alguém que cuidava da justiça. Então chegava alguém e dizia, olha, minha galinha sumiu e acho que foi o vizinho. Então não tinha a quem levar esse assunto, levava a Moisés. E aí era uma fila enorme de gente todos os dias, imagine, eram milhares de pessoas, né? E aí o que Jétro diz a Moisés é, olha, estabeleça líderes. Um líder de 100, outro líder de 1000, mais ou menos o que a gente poderia ver hoje numa hierarquia militar, né? O cabo, o sargento, o tenente. E aí, assim, o problema da galinha que sumiu, o cabo resolve. É coisa simples ali em 2 pessoas. O problema for maior, leva ao superior e um problema muito grande é que chegaria a Moisés. Então, de fato, o Jétro ali traz princípios de delegação de tarefas, de distribuição de liderança, né? Que nós podemos observar e que até hoje nós temos dificuldades, né? De líderes que são centralizadores e que não sabem compartilhar a liderança, confiando em pessoas, delegando tarefas, acompanhando isso aí. Quando você olha para José, a maioria das pessoas podem conhecer como José do Egito, você vê que é alguém que não teve treinamento nenhum, mas ele foi colocado como administrador da casa de Potifar. E ali, certamente, ele desenvolveu princípios de liderança. Quando Faraó tem o sonho e conta a José, você percebe que há princípios ali de administração fantásticos, porque José diz, olha, o que vai acontecer é que Deus está mostrando que haverão 7 anos de fartura no Egito. Então, nesses 7 anos, o que você deve fazer? Você deve comprar essa produção, construa locais para armazenar. Ele, inclusive, orienta que o armazenamento seja feito nos locais sagrados com os sacerdotes. E aí você tem 2 coisas importantes, porque se o sacerdote é quem toma conta do silo de alimento, quando faltar alimento, as pessoas não vão invadir e roubar, porque é território sagrado. Ao mesmo tempo, o sacerdote tem a sua comida garantida, então ele vai ter interesse de continuar aquilo ali. Ao mesmo tempo, ele diz que isso fosse colocado em cidades distintas. Então, logística de distribuição. Porque se você tivesse tudo num único lugar, o Egito era muito grande, né? Metade da África, aquela época, só que seguia o curso do Nilo. Então, em várias cidades foi feito isso. Enquanto a produção era crescente e ele foi comprando toda essa produção e armazenando, foi tudo ok. No dia que os 7 anos de fome chegaram, aí sim a logística de distribuição desse alimento que se viu que foi realmente trabalho de alguém muito inteligente, que
há 3.000 anos atrás ninguém pensaria em algo disso. E daí eu quero que o senhor siga o raciocínio, que está bem interessante. Houve uma identificação de um problema, né? Um planejamento estratégico, um cronograma de ações, né? Então tudo isso que a gente fala hoje em dia, Sim. que você paga palestra, que você vai para uma formação superior, já foi colocado em prática ali, a gente consegue observar numa história de 2, 3 mil anos atrás, né? Perfeito, porque identificando que haveria a necessidade, então já houve a ação prévia, né, de guardar aquele alimento e ao mesmo tempo pensar, mas guardar como? Aonde? De que forma segura? Então, de fato, nós vemos princípios aí de gestão, de engenharia de produção, na verdade, com José, porque ele pensa em armazenamento, ele pensa em logística de distribuição, ele pensa em segurança dos alimentos, e aí são muitos princípios que podemos encontrar, né? Lá na frente, bem lá mais na frente, né, Salomão vai ter outros princípios muito interessantes. Porque se você olha para o território de Israel, você vai ver que, à época, as duas grandes regiões onde haviam nações poderosas eram ao sul, no Egito, e ao norte, a Mesopotâmia. De um lado fica o mar Mediterrâneo, do outro lado fica o deserto da Arábia. Ou seja, todas as vezes que o Egito quisesse expandir as suas terras, seu comércio, para a região do norte, para a Mesopotâmia, ele teria que atravessar o território de Israel, porque não tinha outro caminho. Todas as vezes que alguém da Mesopotâmia, né, caldeus, mesopotâmios, acadianos, quisessem crescer para o sul e alcançar o Egito, onde havia grande riqueza, tinha que atravessar o território de Israel também. Então, Salomão usa isso. Ele constrói um porto no sul e outro porto no norte. Então, ele compra mercadoria que vem do sul, atravessa de carroça durante o território de Israel, que era soberania dele, né? E leva para o outro porto de onde ele pode sair para a Europa. Então a turma diz que ele comprava o cavalo dos fenícios, que era o melhor cavalo da época, as bigas do Egito, que era a melhor biga da época, e vendia para outros povos o melhor instrumento de guerra que alguém poderia ter. Assim, você compra a carcaça da China, o motor da Itália e vende o melhor equipamento que nem a China nem a Itália poderiam vender porque estavam separados. Então, nem o Egito tinha o melhor cavalo, mas tinha a melhor biga. Os fenícios tinham os melhores cavalos, mas não tinha a melhor biga. Salomão faz fronteira com um ao norte, com o outro ao sul, compra dos dois e vende. Então, assim, comércio de Salomão o fez o homem mais rico da sua época, porque ele era muito inteligente. Sabia utilizar bem a posição estratégica que ele estava, né? Que é outra coisa importante que a gente vê hoje no mercado, né? Às vezes você está numa posição, seja geográfica ou mesmo de transação comercial, que você tem uma vantagem competitiva sobre outras pessoas. Então, nada melhor do que saber utilizar a sua vantagem competitiva sobre os demais, porque você tem acesso a essas questões. Então, quer dizer, Salomão foi há 3.000 anos atrás e ele já empregava princípios de comércio que até hoje são muito válidos. Eu iria levantar essa bola no finalzinho, do meio para o final, mas eu acho que o gancho é interessante, né? Vantagem competitiva é diferente de querer tirar vantagem das coisas, né? Hoje é muito fácil e é muito popular as pessoas quererem tirar vantagem, fazer um jeitinho de se beneficiar, mesmo que de forma que não seja ética, para sair na frente, para ganhar mais espaço, para ganhar mais dinheiro. Mas a Bíblia ensina o contrário, né? Ensina a ética, ensina a você fazer da forma correta, justa. Como é que a gente pode pegar esses princípios da Bíblia, de repente pode até citar versículos, alguma passagem, algum caso, né? Exemplificado na Bíblia, como a gente já vem tratando. Como é que o empreendedor pode se apropriar desses princípios e seguir firme, porque a tentação é grande, né? Porque até pressão mesmo existe do mercado, dos concorrentes, de algum parceiro. Faça desse jeito aqui que você vai
vai ganhar mais rápido, vai ganhar mais, você vai, enfim, sair na frente do concorrente, mas não por meio de uma vantagem competitiva que é natural, né? Como o senhor deu o exemplo aí muito bem, de localização, você produz algo melhor, isso é uma vantagem competitiva, mas de uma vantagem desleal, né? Né, de forma desleal. Que princípio bíblico a gente pode se firmar para poder trabalhar da forma correta? Perfeito, Robson. Você tocou num assunto muito importante, porque aí quando nós olhamos para os princípios bíblicos e muito mais ainda para os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que ele trata muito fortemente das questões de justiça, de fidelidade, de ética, porque hoje isso é muito importante no mundo. Na verdade, isso se trata de questões de confiança, né? Porque por que ser ético, por que ser justo? Porque você passa para o seu parceiro de negócio essa mensagem, né, de que você é uma pessoa confiável, você não faz coisas erradas. E nós podemos buscar aí o histórico recente do Brasil e vamos ver que pessoas que ganharam muito dinheiro de forma corrupta, em outro dia perderam tudo, foram para a prisão, escândalo nacional, empresas que eram tidas, grandes empresas no Brasil, que foram pegas em casos de corrupção, de suborno, e perderam grandes parceiros internacionais por causa disso. Então, nós observamos que não vale a pena. Quando você trata, principalmente com o mercado internacional, algo muito importante aí é a confiabilidade. A credibilidade, né? Credibilidade, que tem a ver com fidelidade, que tem a ver com justiça, que tem a ver com todas essas coisas. Então, é possível você dizer, não, eu vou ganhar dinheiro aqui de forma desonesta e vou sonegar um imposto, eu vou comprar e não pagar, eu vou fazer alguma coisa, vender um produto de qualidade inferior, como se fosse melhor, mas isso tem perna curta. Amanhã isso não se sustenta. E aí, quando a verdade vem à tona, é uma credibilidade jogada no lixo, é toda uma história perdida. Então, quando Deus nos apresenta modelo de justiça, de fidelidade, de ética, ele não é sobre Deus nesse caso, é sobre nós, é sobre um relacionamento saudável entre pessoas. A esposa que trai o marido se torna sem confiança e isso abala o relacionamento. O fornecedor que trai o parceiro perde a confiança e aí amanhã não há mais como continuar com essa parceria. Então, a médio e longo prazo, não é nada saudável o ato desonesto de qualquer relacionamento, né? Seja ele entre pessoas, na família ou com parceiros de negócio. É muito bom fazer negócio com gente confiável. E para isso precisa seguir princípios éticos, de justiça, de fidelidade, que é o que a Bíblia ensina. Nós precisaríamos de princípio muito básico de ser fiel no pouco, né? Para que quando você tiver o muito, você mantenha a coerência, né? Desde o início. Perfeito. E você falou em off sobre a parábola dos talentos, ali se trata disso, né? É alguém, um homem rico, que confia a sua riqueza na mão de 3 administradores que ele tem. Perceba que é muito dinheiro, porque ele está falando de talento de ouro, que era algo em torno de 30 e poucos quilos de ouro. Um talento de ouro, se alguém quiser fazer a conta aí quanto custa o grama do ouro, então você pega o valor do grama, acho que está a 100 e poucos reais, multiplica por 1.000 para achar 1 quilo, multiplica por 30 para achar um talento, 30 a 34 quilos era um talento, você vai ver que isso dá alguns milhões. Então, quem recebeu um talento, você olha assim e diz, mas só um talento? Não, ele tinha alguns milhões. O outro que recebeu 5 talentos, então, tinha 5 vezes mais isso.
Mas o Senhor não foi injusto, porque o texto bíblico diz que ele distribuiu isso conforme a capacidade de cada um. Um que ele já o conhecia, certamente já tinha tido oportunidade de dar a ele algumas tarefas que ele cumpriu muito bem, confiou a ele 5 talentos, ao outro 2, ao outro 1. Quando chegou o momento de prestação de contas, e aí é outro princípio bíblico muito importante, né? Todo mundo um dia vai prestar contas. Todo mundo um dia vai ter Não há nada oculto que não seja revelado um dia, né? Isso. E se você não vai prestar contas de forma oficial, vamos dizer, porque assim, o governante, né, o prefeito, o governador, o presidente, suas contas vão ser verificadas pelo Tribunal de Contas. O vereador, o deputado, tudo vai ser verificado. O portal da transparência está aí para todo mundo ter acesso a isso. Mas o pai de família, ele também um dia vai prestar contas no sentido de qual é o legado que ele deixou para sua família e aí vai. O empresário, o empreendedor, ele tem a quem prestar contas também, porque não só ele tem o que ele precisa pagar de taxas, de impostos e tal, mas ele precisa ter o registro contábil do que ele faz, e isso é uma prestação de contas. E aquele homem chegou para prestar contas, então o que tinha recebido 5, multiplicou e ganhou outros 5. Prestou contas e recebeu um elogio. O que tinha recebido 2, ele teve exatamente o mesmo desempenho, porque ele também ganhou 2. Ou seja, ele teve um crescimento de 100% e recebeu o mesmo elogio do que havia ganho 5. Mas o que ganhou só 1 não cresceu em nada. E até ele diz, olha, até se você tivesse colocado com esse juro michuruca da poupança, né, se você tivesse colocado no banco, alguma coisa tinha rendido. Mas nada, o que você recebeu, você não desenvolveu em absolutamente nada, então foi castigado por causa disso. Provavelmente daí que surgiu o termo, né? Enterrou o talento. Exatamente, enterrou o talento. Mas veja que ele tinha possibilidades. O próprio dono da fortuna que entregou a ele disse que se ele não tinha capacidade maior de gerenciar, de fato ele não tinha mais do que os outros, mas ele podia ter pelo menos colocado no banco, pelo menos algum juro tinha rendido, ou seja, dava para ter feito alguma coisa. E aí os princípios que nós aprendemos são exatamente esse, né? Da questão da importância de saber fazer negócios, a importância de valorizar a responsabilidade que lhe foi dada e tantas coisas que isso vai nos trazer. E na hora da prestação de contas, a honestidade ou desonestidade de alguém vai aparecer. Então, voltando à questão original, não vale a pena, né? A desonestidade, a corrupção, a infidelidade não vale a pena. É algo que pode trazer algum lucro a curto prazo, mas trará um prejuízo a médio e longo prazo, além de pode fazer com que o negócio seja encerrado pela falta de credibilidade que ele não tem. A gente está falando aqui de princípios bíblicos, né, para quem empreende, para empresários, para quem deseja empreender, para quem é líder, né, de uma forma geral. E tem muito a ver também com o pessoal, né? Assim, hoje se fala muito em propósito, né? Propósito para a vida, propósito para o negócio tem que ter um sentido, né? Se fala muito disso hoje. O que a Bíblia fala sobre propósito? Que princípio a gente pode encontrar ali que pode ser útil para eu, Robson, para mim como Robson, né, pessoa física, ou como Robson que tem uma empresa, que tem um CNPJ também? Perfeito. Isso é muito importante porque nós precisamos entender que cada um de nós cumpre um papel na sociedade. Você já pensou, Robson, se você tivesse que todos os dias pela manhã providenciar tudo que você ia precisar? Assim, você levanta para tomar café, aí você tem café, você tem leite, você tem pão, você tem queijo. Se você tivesse que produzir tudo isso para você consumir, a roupa, o calçado,
Se você tivesse que produzir tudo que você consumisse, era uma loucura, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes nem param para pensar que ele levanta de manhã e tem café, e tem pão, e tem queijo, e tem iogurte, e tem comida na sua casa, e ele veste uma roupa e compra um calçado, e tudo isso é produto do trabalho de alguém. Há duas coisas importantes que a Bíblia vai nos ensinar. Primeiro, a dignidade do trabalho. Todos os trabalhos são importantes e dignos porque eles contribuem para a sociedade. E aí, do ponto de vista bíblico, se entende... Inclusive, o primeiro exemplo de trabalho é o próprio Deus. Sim. Ele trabalhou e descansou. Perfeito. Né? Na verdade, nós entendemos que Deus não terminou o seu trabalho. Sim. Ele deixou para nós darmos continuidade ao trabalho. Você percebe que a Bíblia diz assim, que Deus plantou um jardim onde pôs o homem. Ou seja, não era a terra toda um jardim, era um lugar que Deus plantou e pôs o homem naquele jardim para lavrar. Ou seja, era a tarefa do homem continuar replantando o planeta. Assim também, quando nós construímos uma casa, pavimentamos uma rua, desenvolvemos um produto novo, nós estamos dando continuidade ao trabalho de Deus. Martinho Lutero, grande líder reformador, é importante inclusive falar disso, porque esse é o mês da Reforma Protestante, né? Ele dizia que os trabalhos são máscaras de Deus. Ou seja, ele disse, Deus ordenha pelas mãos da ordenhadeira. Deus faz pão pelas mãos do padeiro. Então, é Deus trabalhando ali, porque o padeiro está trabalhando para prover sustento para mim e para você e para todos os demais. E para ele também. E também a pessoa que ordenha a vaca está produzindo para a sociedade. Ele disse, isso é Deus cuidando de nós através do trabalho das outras pessoas. Então, a primeira coisa importante a pensar é que o trabalho é algo importante para a construção da sociedade. Se eu produzo alguma coisa, de alguma forma eu estou produzindo para alcançar, trazer solução para o problema de alguém, para dar uma forma de alguém viver melhor ou produzir, se eu faço matéria-prima, alguém produzir alguma coisa. Então, a primeira coisa de pensar, o meu propósito é a construção de uma sociedade melhor, através do produto que eu vendo, do serviço que eu presto, daquilo que eu faço. E que isso é algo que vai fazer com que a vida das pessoas seja melhor, porque de alguma forma eu estou buscando trazer isso para essa pessoa. Então, se eu, empreendedor, eu, trabalhador, penso dessa forma, eu já acordo o dia feliz, dizendo, bom, eu hoje vou produzir para fazer a vida de alguém melhor. Alguém diz que um grande homem de Deus do passado levantava pela manhã e perguntava, e aí Deus, o que vamos fazer hoje juntos, né? Mas assim, alguém pode pensar que isso é algo de trabalho religioso. Não, se eu produzo roupa, eu estou produzindo roupa para vestir pessoas. E vestir pessoas tem a ver com o cuidado de Deus com elas também. Então, eu produzo roupas e eu posso levantar de manhã e dizer, Deus, o que vamos fazer hoje? Roupas para vestir pessoas, aí roupas boas, de boa qualidade, para que as pessoas se sintam bem ao vesti-las. A primeira coisa é pensar que o trabalho é algo digno para a construção da sociedade. E aí, claro, é preciso que haja um preço justo, que haja produto de qualidade. Então, tudo isso faz parte daquilo que são os princípios que a Bíblia nos ensina para que nós possamos construir uma sociedade melhor. Claro que também faz parte daquilo que Deus nos deixou a questão da criatividade, porque entendemos que o homem foi feito à imagem de Deus. E a imagem de Deus tem a ver com a questão intelectual também. Então, o único Deus, o único ser criativo do universo, que foi o que criou todas as coisas, compartilhou conosco da sua criatividade. Logo, quando eu penso e eu desenvolvo coisas novas, eu estou fazendo um trabalho
que tem a ver com aquilo que Deus nos deu, que é a criatividade. Então, ser criativo, não somente no sentido de pintar um quadro, fazer uma poesia ou compor uma música, mas de bolar um novo design para uma embalagem, para produzir um novo produto. Tudo isso tem a ver com o que recebemos de Deus, da capacidade criativa que Ele nos deu. Perceba que os animais não têm isso. O João de Barro sabe fazer a casinha dele, mas ele só faz aquele modelo. Peça a ele para fazer um duplex que ele não sabe, porque ele faz por instinto. Enquanto que o engenheiro que produz uma casa, ele faz com razão, com raciocínio, com inteligência e com criatividade. Deus fez o mundo do nada e ele deu origem a todas as coisas. E os homens usam o que Deus fez para criar coisas novas a partir de matérias já existentes. Essa é a grande diferença. Então, na verdade, nós damos continuidade ao trabalho de Deus na construção desse mundo. E se a gente olha dessa forma, nós vamos encontrar propósito em tudo aquilo que fazemos. Então, a gente está falando de propósito, né, de nossa missão, né, como pequenos servos de Deus, ali, criaturas de Deus, para multiplicar o trabalho que ele iniciou. Mas nem todo trabalho é legal de fazer, né? Às vezes a gente tem ali uma profissão, eu amo meu trabalho, amo minha profissão, mas tem aquela coisa que é chata, que eu tenho que fazer, que é repetitiva, mas é necessário fazer. E a Bíblia tem uma passagem que eu lembrei aqui agora, fui consultar, Colossenses 3:23, que é um princípio também, não só para coisa chata, mas para tudo que a gente vai fazer, que é fazer como se fosse para Deus, né? Não fazer como se fosse uma obrigação, que eu tenho que cumprir ali um papel, que eu tenho que prestar conta para o meu cliente ou para o meu patrão, mas fazer tudo, né, com amor, com dedicação, como se fosse para Deus, né? Que é um princípio também que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, Perfeito. Que pode ser aplicado, que pode ser ali anotado num bloco de notas, pode ser ali colocado num post-it para ser um incentivo, ser algo a mais para a gente se inspirar e desempenhar um bom trabalho no dia a dia. É verdade, Robson, e você toca num assunto importante, porque assim, uma das coisas que a Bíblia nos orienta é a questão da maturidade, né? Que tem a ver com crescer enquanto pessoa, e esse crescimento implica em atender às expectativas e às responsabilidades que você tem. Eu gosto sempre de pensar que as crianças fazem o que gostam e os adultos fazem o que precisa, o que é preciso ser feito. Então, claro, eu como pai de família, eu faço aquilo que é necessário para a minha família. Talvez alguém que não tem essa responsabilidade não pensa dessa forma. Eu digo isso, por exemplo, eu tenho filhas. Antes de me deitar, eu verifico se eu ponho o lixo para fora da rua, no local onde vai ser recolhido, eu verifico se todas as portas estão trancadas, se está tudo fechado, se está tudo em ordem, se as luzes estão apagadas e tal. Muitas vezes as minhas filhas não pensam nisso. Por quê? Porque elas não têm essa responsabilidade porque moram na minha casa. Mas quando elas vão morar na casa delas, elas vão perceber, opa, era isso que meu pai fazia e agora quem está responsável por fazer isso sou eu. Porque agora eu moro na minha casa e assim, você pode dizer, poxa, que chatice, toda noite sair verificando se toda janela está fechada, as portas estão fechadas, se a luz está apagada, se não tem nada errado. Bom, mas isso, na verdade, não é uma chatice, isso é algo necessário. Então, as crianças fazem aquilo que elas gostam, só o que gostam. Alguém, quando só come o que gosta, a gente diz, tem um paladar infantil. Mas o adulto, ele come o que precisa, ele faz o que precisa, ele trabalha naquilo que é necessário. Então, quando nós assumimos responsabilidades, nós entendemos que trabalhar é sempre prazeroso e a gente deve buscar fazer aquilo que gosta, mas aquilo que gosta no sentido de profissão, de função, de vocação, de ocupação. Mas não só as tarefas que eu gosto, mas todas as tarefas necessárias para que aquilo que eu gosto seja bem feito. Então, faz parte de
maturidade, né? Faz parte de crescer e ser adulto. Bacana. A gente está caminhando para o final. Eu queria agora trazer uma pauta que é liderança, que é gestão de pessoas. Mas antes eu queria falar que a Bíblia não foi escrita, que o alvo da Bíblia, que o protagonista da Bíblia não sou eu, não é você. O protagonista da Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, é Jesus Cristo. A gente não citou ele aqui diretamente, né? Mas eu acho que é importante a gente citar. E ele é um grande exemplo de líder, né? Sim. Que liderou ali primeiramente os 12, depois esses 12 se multiplicaram para muitos outros seguidores, né? E hoje somos aí também ovelhas, né? Que é um termo que se usa na Bíblia para quem é cristão, para quem segue, né? Ele como pastor. Então, quais os princípios de liderança a gente pode encontrar em Jesus, também em outros personagens, mas principalmente em Jesus, né? Como um líder exemplar. Perfeito. Robson, já há alguns anos atrás, o pastor batista James Hunt surpreendeu o mundo com o excelente livro sobre questão de liderança, né, que ele chamou de liderança servidora, que era o executivo no mosteiro aprendendo com uma pessoa religiosa princípios de gestão de pessoas. E isso virou uma série de livros e ele saiu dando palestras pelo mundo afora e muitas pessoas se encantaram com aquilo. Ora, que coisa linda, um novo modelo de gestão. Não, na verdade, James Hunt trouxe o modelo de gestão de Jesus. Que o primeiro princípio é que o caráter é a base dessa liderança, porque Jesus ensinava daquilo que ele era. Você percebe que quando termina o Sermão da Montanha, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a multidão admirou-se com Jesus. Algumas pessoas não cristãs inclusive, já disseram que talvez o discurso mais incrível sobre como ser alguém melhor no mundo é o Sermão da Montanha de Jesus. E quando Jesus termina de falar sobre aquele sermão, as pessoas ficaram admiradas, diziam, porque ele ensina com autoridade e não como os escribas e fariseus. E por quê? O próprio Jesus disse assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Cadeira de Moisés significava, eles são os ensinadores oficiais da lei. Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles atam fardos pesados aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus estava dizendo o quê? Aquele velho princípio que é o quem diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E Jesus ensinava que o caráter é a base da liderança, o exemplo é a forma melhor de liderar e a autoridade é a base de influência para a liderança, que são os princípios que o James Hunt trouxe no ensinamento de liderança servidora. Então Jesus mostrou primeiro que você pode cobrar de alguém. Ele disse assim: aprendei de mim que eu sou. O que você faz, o que você atesta o que você faz. Perceba que se alguém começar a dar receitas e fazer consultas por aí, e pode ser que até alguém seja beneficiado por isso, porque não é tão difícil encontrar o remédio para alguns sintomas, mas amanhã, se alguém descobre que esse médico era um charlatão, ele será preso, porque ele não pode exercer a medicina sem ele ser médico. Para isso, hoje, existem todos os instrumentos sociais, tem que ter feito a formação, tem que ter o CRM, assim como o farmacêutico tem que ter lá o seu registro profissional também. Mas o que você é que atesta o que você faz. Então, o princípio de Jesus era exatamente esse. O caráter é o mais importante. E o caráter, ele se apresenta através do exemplo. E foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Daí ele repassa para os discípulos essa formação. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Ele diz a Timóteo, uma pessoa que ele orientou desde cedo, ele disse: Timóteo, o que você aprendeu de mim, ensine a homens que sejam capazes de ensinar também a outros. Ou seja, o princípio da liderança, baseado no caráter através do exemplo, ele seria formativo para todos aqueles que viessem daí para frente. O que nos põe numa situação de entender que Jesus, de fato, não só foi o maior líder no sentido de saber como pegar pessoas simples, de um grupo misto, né? Tinha pescadores, tinha grupo cobradores de misto, imposto, tinha médicos, né? de pessoas sem nenhuma relevância social da sua época, e transmitir a eles uma mensagem, e de forma que eles foram capazes de transmitir essa mensagem para o mundo todo, porque eles seguiram os princípios de liderança. E aí, de novo, se nós pensamos na sociedade ocidental, nós vamos ver que toda a construção de justiça, de democracia, de princípios, de valores da sociedade ocidental foi construída sobre os princípios bíblicos, né, e os ensinos de Jesus, e inclusive em muitas outras sociedades onde havia uma série de distorções, quando o cristianismo chegou, o cristianismo contribuiu para que houvesse justiça social, valorização da mulher, cuidado com os desvalidos, com pessoas incapazes. Investimento em educação, né? Educação. Então, tudo isso é algo que nós podemos perceber que é o grande impacto social que o cristianismo trouxe, né? Que Jesus trouxe através do seu ensino. Claro que os princípios espirituais são ainda mais importantes, mas eles acompanham toda essa construção social que vem da liderança de Jesus. Ótimo. Para fechar, eu imagino que alguém que está assistindo deve ter ficado com curiosidade para ler a Bíblia. Espero que sim. Essa é a nossa intenção também. E aí eu queria que o senhor fechasse, né, esse podcast com dicas práticas de como eu posso começar a ler a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia em casa, eu tenho um aplicativo, como eu introduzi aqui o tema, mas eu não tenho o hábito de ler, nunca parei para ler. Por onde eu começo? Eu quero me aprofundar, eu quero conhecer mais sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o que está escrito nela. Quais seriam as primeiras dicas práticas para quem está com esse desejo, quem ficou com esse desejo a partir dessas reflexões, desse bate-papo que tivemos aqui? Muito bem, essa é uma dica importante. Bom, primeiro nós já falamos aqui, o personagem principal da Bíblia é Jesus. A Bíblia aponta para Jesus em tudo que ela nos traz. Então, é importante começar lendo a Bíblia a partir de Jesus, ou seja, os evangelhos, que são a biografia, né? Os 4 evangelhos contam a história de Jesus, do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Comece por ali. Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos. Depois pode continuar lendo o Novo Testamento mesmo, porque vai trazer principalmente a continuidade dessa história e as epístolas, que são os ensinamentos dos seguidores de Jesus, principalmente Paulo, mas também Pedro, João, Tiago, que escreveram. E aí depois você pode ir para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é mais desafiador. Primeiro porque ele é um texto muito mais antigo, né? O Novo Testamento foi escrito no 1º século depois de Cristo. Então nós já estamos falando de 2000 anos atrás. Mas o Antigo Testamento começou a ser escrito 1500 anos antes. Então, e ele traz a realidade de uma época que está muito distante de nós, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista cultural. Então tem coisas no Antigo Testamento que para entender perfeitamente, nós falamos aqui de princípios fitossanitários, de princípios de responsabilidade social, mas para isso é importante entender a cultura da época, entender a sociedade da época. Então, é necessária uma leitura acompanhada de mais algum conhecimento que vai ajudar a conhecer. Mas não tem nenhum problema de você ler a Bíblia toda, né? Começando do Gênesis, que narra a criação, e os outros livros do Pentateuco, a Torá,
e seguindo o Antigo Testamento, basicamente vai falar sobre a história da formação e crescimento do povo judeu e dos princípios judaicos que formaram a sociedade, que Jesus vai nascer nessa sociedade com esses princípios e vai dar continuidade a esses ensinamentos. Então, eu diria, comece pelos evangelhos, depois pode prosseguir por todo o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento também. É isso, pessoal. Por hoje é só. Esse é o Acelera Marketing. Hoje falamos sobre princípios de sabedoria, de fé também, né? De princípios que você pode aplicar para a sua vida pessoal, para o seu negócio, para você que deseja empreender, quer começar e perseverar da forma correta. Então, se você viu algum ponto aqui e queria desenvolver melhor essa ideia, queria entender melhor esse princípio, a conversa continua sempre aqui nos comentários, na rede social. Pastor, deixe sua rede social para quem quiser lhe encontrar também, encontrar seus livros. Isso, eu sou Clauber Maia, com K, então assim você me encontra no Instagram, no Facebook. Tem livro meu lançado pela editora CPAD, você encontra na Amazon, tanto O Caminho do Adorador, que foi um livro que ganhou o Prêmio Areté de Literatura, troféus de premiação que eu recebi, como o livro mais recente, que foi O Que Não Te Contaram Sobre o Namoro. E você encontra, inclusive, digital na Amazon, e certamente vai ser uma leitura que vai ajudar. Então, essa é a nossa recomendação. Se quer se aprofundar um pouco mais, né, busque o perfil, o canal aqui do YouTube da Star TV, do Acelera Marketing, o perfil do pastor Clauber, e continua a conversa. Pode fazer pergunta, pode deixar comentário, pode acrescentar e sugerir, né, e compartilhar outros princípios que a gente não citou. Seria impossível citar os outros princípios aqui numa conversa rápida de 40 minutos, 1 hora. E para encerrar hoje, eu queria fazer algo diferente, atípico. Eu queria encerrar com oração, então eu queria convidar o pastor Clauber a orar por quem está assistindo, por quem tá ouvindo, quem quer empreender, quem quer se desenvolver como pessoa e quem quer entender um pouco mais também da palavra, né? Entender um pouco mais as verdades que podem ser encontradas na Bíblia. Fique à vontade, pastor. E aqui a gente encerra essa edição do Acelera Marketing. Tá bem, vamos orar, queridos. Nosso Deus e Pai, nós te somos agradecidos por este momento que podemos compartilhar desses assuntos, e nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo, acompanhando, agora assistindo esse programa. Que o Senhor abençoe a vida dele, que o faça prosperar nos seus negócios, que lhe dê inteligência e capacidade para continuar sendo alguém que trabalha para a glória de Deus, para produzir para a sociedade e para fazer do mundo um lugar melhor. Que o Senhor continue abençoando esse programa, que possa continuar trazendo orientações para aqueles que querem se desenvolver, e que cada dia, cada pessoa que te busca possa encontrar a ti e encontrar Jesus Cristo, teu Filho, para se tornar alguém melhor e mais capacitado para a vida e muito mais para a vida eterna. Nós oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.